E aí vamos desacelerar, vamos fazer a nossa respiração diafragmática. Vamos lá? Procure sempre fazer essa respiração, né? Seja qual for o lugar que você estiver. Hoje em dia, como eu falei, né? Tem a máscara, aí você com a máscara dá para você respirar, as pessoas nem vão reparar, né? Agora você ficar assim, né? Sem mas com a máscara você tá tranquilamente, tá lá respirando. Isso se você tiver uma crise de pânico, de ansiedade, procure fazer isso, sempre percebendo se a sua barriga está inflando, se o seu abdômen, né, infla, né? Então ele precisa, é só o abdômen inflar e segura 10 segundos e solta. E aí sempre também procurar não ficar focado naquilo que está te deixando ansioso. Então procura relaxar, conversar com alguém, né? Ou sair daquela situação ali que está te deixando ansioso. Então procura, né, mudar o seu olhar, o seu foco, né? Você está centrado ali numa situação que está te deixando, ou alguma discussão, né, que está te deixando ansioso, procure sair daquela situação ou peça para a pessoa, olha, por gentileza, agora não estou em condições, está me dando ansiedade, né? E eu trouxe hoje um livro que nós usamos como nosso livro de pesquisa mesmo, né? É o livro Paulo Dalgalarrondo, Psicopatologias e Semiologia dos Transtornos Mentais. E a gente sempre fala assim da ansiedade, né? Assim, de uma forma mais clara assim para as pessoas entenderem. E hoje eu vou estar falando aqui algumas coisas que eu achei bem interessante a forma que eles colocam a ansiedade, né? Ansiedade, angústia e medo. Então fala assim que a ansiedade é definida como estado de humor desconfortável, apreensão negativa em relação ao futuro, inquietação interna desagradável, inclui manifestações somáticas e fisiológicas. Agora eu vou estar assim interpretando. Bom, quando você está em estado de ansiedade, para começar, a ansiedade, ela é o quê? Ela é o excesso de futuro, né? Você tá sempre centrado no futuro, preocupado se você vai fazer uma prova ou se você vai para uma entrevista, você fica naquele pensamento, ai, será que vai dar certo? Ai, se perguntar coisas que eu não souber responder, ou se eu vou fazer uma prova, eu estudei, mas eu senti que ainda precisava estudar mais, aí você fica já pensando, ai, mas se eu fizer essa prova e for ruim, se eu não conseguir, ai, se a professora fazer uma prova enigma, né, que nem ela decifre, então começa a pensar um monte de coisa, ai, vou casar, né, vou casar, e se não der certo, então esse excesso de futuro, de ficar pensando como vai ser o futuro, é que acaba desenvolvendo essa ansiedade. Existe a ansiedade normal, que é um dispositivo que se a gente tirar a ansiedade do nosso corpo, a gente morre. Por quê? A ansiedade, na verdade, ela foi criada como uma defesa, né? Uma forma de nos defender. Por exemplo, quando você está andando na rua, ou mesmo quando você tem que fazer uma prova, ou fazer
uma entrevista, né? O próprio corpo, ele entende que você está em perigo, porque você, quando você começa a pensar assim, ai, como vai ser, como isso, você emite um pensamento, uma informação para o seu cérebro que você está em perigo. E aí o que que acontece? É lançado no seu sangue o cortisol e a adrenalina, que é a que vai te ajudar, né, a estar enfrentando aquilo que você está dizendo que tem que enfrentar, um perigo. E o seu corpo vai o quê? Vai se preparar para que você ou fuja daquela situação de perigo ou você enfrente lutando, né? Geralmente fala, pegue a espada e enfrente, né? Que o ideal é que haja um enfrentamento no sentido de, lógico, se for um assalto, você não vai enfrentar o assaltante, né? Não tem nem como. Isso aí é é usar o bom senso, né? Quer o celular, leva tudo que eu tenho, mas deixa a minha vida em paz. Lógico que você nem precisa falar da vida, né? Mas nunca, jamais enfrentar uma situação assim, né? Mas se você vê que alguém tá vindo rápido na mesma calçada e você tem como desviar, procure, né? Desviar daquela situação, mas nunca enfrentar. Mas naquele momento, o seu corpo começa a reconhecer que você está em perigo devido às informações que você está emitindo, né, para o seu cérebro, e ele vai preparando o seu corpo para que você tenha força de correr. Então, acontece isso, né, que é essas sensações fisiológicas. Aí tem os sintomas mentais que a gente fala, que são sintomas que é inquietação interna, medo difuso e impreciso, apreensão desagradável, sensação de opressão e desconforto, preocupação exageradas, insegurança, irritabilidade, dificuldade para se concentrar, insônia, termos populares que é falado, o termos populares é nervosismo, agonia, coisa ruim na cabeça. Geralmente as pessoas elas falam isso, como aperto no peito, é a forma que as pessoas se expressam, né? Aqui é uma forma mais, que eu tô falando, uma forma mais técnica, mas as pessoas falam de tremor, de sente um aperto no coração, o coração dispara, né? E esses são em relação ao coração disparar, tal, são sintomas somáticos, que são taquicardia, palpitação, opressão torácica, né? A pessoa sente um mal-estar no tórax, desconforto respiratório, quer dizer, a pessoa tem dificuldade para respirar, por isso que é legal, é ideal, né, que se faça a respiração diafragmática, mesmo que no momento você não consiga fazer, devido a esse desconforto, você vai tentando, vai falando com você mesmo, eu preciso me acalmar. Tenta fazer, não consegue? Tenta fazer de novo, mas bem devagar, né? Não vai, né? Que aí pode piorar o mal-estar. Sudorese, geralmente fria, né? A pessoa começa a suar frio. Formigamentos, formigamentos que a pessoa sente é adrenalina no sangue. Então a pessoa está com muita adrenalina devido a essa informação de perigo. O sistema nervoso ele libera adrenalina para que você tenha como se defender, né? Aí tensão muscular, dificuldade para relaxar, é no sentido que eu estou falando das respiração, às vezes a pessoa não consegue relaxar, e o ideal é que relaxe. Então, é bom, nesse momento, você procurar um lugar bem tranquilo e tentar relaxar. Segura a respiração 10 segundos. Dores musculares, né, na cabeça, tontura, tremores, secura na boca, palidez, acessos de calor, né? Uma hora a pessoa tá suando bem frio, né? Frio, de repente ela começa a ter um acesso de calor.
náuseas, pigarros, né? Diarreia. Termos populares também é a repuxamento nos nervos, ela sente uma tensão, né, na muscular. Então, esses são os sintomas mentais, que é a parte da preocupação exagerada, tal, e os sintomas somáticos, que são essas sensações fisiológicas que a pessoa sente no corpo. Tá legal? Então, já já eu volto com mais explicações, falando um pouquinho mais sobre a ansiedade.